Olá pessoal, voltamos em mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento web com HTML, CSS e JavaScript. Vamos dar uma introdução agora, já vamos aprender alguns elementos para a gente estar usando nos nossos sites. E esses são os elementos bastante básicos, mas muito importantes em qualquer site que você for fazer, que são os parágrafos e os headers. O parágrafo é como qualquer documento de texto, ele possui os parágrafos para estar separando, né, um pedaço de texto de outro. E os headers são usados para títulos. Porém, tem uma dicasinha aí que vai deixar você trabalhar para deixar o seu código semântico para os mecanismos de busca, como o Google, Bing e etc. Então vamos lá. Os parágrafos. Todo elemento de parágrafo possui essa sintaxe, com abertura da tag de P, fechamento barra P. Isso aqui, e tudo que tiver dentro desses dois elementos, dessas duas tags, né, dentro desse elemento, fica constituído como um parágrafo. Os headers são, como eu falei, são usados para títulos. Porém, nós temos 6 tipos de headers que são usados cada um para uma função diferente. Por padrão, no HTML, cada um tem um tamanho diferente. E isso significa sua importância. Como por exemplo, nós temos do H1, do header 1 ao header 6. O header 1 é o mais importante, ou seja, você sempre tem que usar ele como título da sua página, porque quando o Google vai indexar a sua página na web, a primeira coisa que ele procura depois do título do site, aquele título que nós colocamos lá no head, é o H1, ou seja, para informar o nome da página, o título da página. Então isso aí é fundamental porque ele usa para indexar as páginas da web. O H2, o head 2, você tem que usar ele como um subtítulo. É hierárquico isso daí. Do H1 é mais importante que o H2, o H2 mais que o H3, o H3 mais que o H4 e assim sucessivamente. Então, leve sempre em consideração isso daí. Sempre que você criar uma página web, use o header 1 como título, header 2 como subtítulo. O header 3 geralmente se usa como títulos de bloco. Às vezes tem um site que tem aquelas caixinhas com informações diferentes, separadas, a gente usa para isso aí. O H4, o H5 e o H6 a gente geralmente usa em texto, mas para uma formatação quando nós precisamos fazer algum destaque no texto, alguma coisa assim. Mas isso fica a critério do desenvolvedor, tá? Então assim, use uma maneira simples e eficiente de estar usando isso daí para você estar indexando melhor suas páginas da web. Vamos fazer agora uma aula prática para a gente estar vendo como ele funciona dentro do navegador. Bom pessoal, vamos continuar usando o documento HTML que fizemos na aula passada. Então vamos começar aqui pelo parágrafo. Vamos inserir um parágrafo de um pedaço de texto, por exemplo. Vamos colocar aqui, né, o nosso elemento de parágrafo, que possui, né, a tag de abertura, de fechamento. Vamos colocar aqui, este é um parágrafo. Vamos salvar e vamos ver como é que ele funciona no navegador. Este é um parágrafo. Agora aqui eu vou inserir um texto sem parágrafo para você ver a diferença que fica. Teste de parágrafo testando. Vamos salvar, vamos atualizar para ver como é que fica. Você viu que ele junta, ele não fez a quebra de linha como parágrafo, porque isso é uma característica do HTML. Ele não faz nenhum tipo de formatação no texto, a não ser que você insira as tags e os elementos para estar formatando isso daí. Isso que é um marcador de hipertexto. Então ele marca o texto para configurar da maneira que você quiser. Porém, se colocarmos aqui, ó, algum texto, salvarmos e vir aqui, ele vai fazer nenhum tipo de formatação, ele vai sempre colocar a linha contínua. Por isso existem os elementos para nós estarmos formatando aí esse texto e tá deixando ele como o nosso site precisa. Ok? Vou colocar aqui um parágrafo para a gente ver. Vamos atualizar a página. Tá como parágrafo. Agora eu vou inserir aqui um outro parágrafo. Vou colocar mais 2 parágrafos para você ver a diferença. Ele sempre dá uma quebra de linha. Tá vendo?
Se eu pegar e inserir mais um texto dentro desse parágrafo, o que é que vai acontecer? Ele não vai fazer quebra de linha, porque está dentro do mesmo parágrafo, mas ele separa os parágrafos. Então, essa é a função básica de um parágrafo, ok? Vamos fazer agora um exemplo dos heads, para a gente estar vendo aí como eles funcionam. Como a gente viu agora há pouco, eles vão, né, do H1 ao H6. Então, vamos ver aqui. Um exemplo de um header 1. Ele é bem grandão. Como eu falei, ele é o mais importante. Vamos fazer aqui agora um H2, para a gente ver a diferença entre eles. Ele já é menorzinho. Vamos fazer aqui agora um H3, para a gente estar vendo a diferença entre os três. Ele já é menor. Vamos fazer agora um H4, para a gente ver a diferença entre os quatro. Tá vendo a diferença? Então, isso daí é uma formatação básica que já vem por padrão em qualquer navegador que você executar. Porém, isso aí é só mesmo para te indicar a importância entre eles. Então, por exemplo, do H1 mais importante, H2 menos importante que o H1 e por aí vai sucessivamente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e gostado do nosso exemplo bem básico e rápido. Façam os exercícios propostos aí no curso e até a próxima aula.